Muito bem-vindo, doutor Pedro Ayrton. É isso? Exato, Muito doutor bom, Caio. muito bom. Seja bem-vindo aqui. A gente vai conversar um pouco. Vamos conversar da sua advocacia. Começando, se apresente. De onde você é, quanto tempo de advoga. Bom, eu sou o Pedro, advogado, trabalho com regularização de imóveis e holding patrimonial. Sou de Carazinho, Rio Grande do Sul. Carazinho, Rio Grande do Sul. Tá próximo de Porto Alegre, não? Eu tô próximo a Passo Fundo, eu estou mais no norte do estado. Tá. Né? Tá. Tem área de fronteira lá? Não, nós estamos ainda relativamente longe da fronteira ali. Ah, Mas nós temos bastante problema de regularização de imóveis urbanos ali. Sim. Nós temos muito loteamento irregular. Tá. E agora eu estou indo para uma área de barragem, tentando regularizar uma área de barragem. Olha só. Caramba. Tá. Pedro, me conta um pouco quanto tempo você advoga, como é que tá, foi sua advocacia no começo e... A advocacia tem 10 anos que eu sou advogado, Tá. 3 anos que estou militando na área da regularização de imóveis. E como toda advocacia no começo ela é bem trabalhosa. A gente começa com aquele cliente pequeno, a gente com parente, com vizinho. E hoje a gente conseguiu evoluir dentro da advocacia, né? A gente tem já reconhecimento na região. E agora é o processo de migração. A minha vontade é sair da advocacia litigiosa, aquela advocacia do tribunal, para poder trabalhar a extrajudicial, que é aquela que é mais séria, para ajudar mais efetivamente o cliente final. Né? Tranquila, né? Bem mais tranquila do que trabalhar com sentença, com ficar ali no processo, audiência, né? Demorado. Mas demora muito no Rio Grande do Sul, os processos? Olha, nós estávamos num processo muito bom, falando da minha comarca de Carazinho. A gente estava num processo bom, só que agora com a implantação da uniformização da unidade dos processos, a gente está num momento de transição, acaba demorando mais do que o esperado. Que, por exemplo, essa uniformização dos processos, é isso? Por exemplo, os processos agora entram no Tribunal de Justiça e os que são protocolados em Carazinho, às vezes não são julgados em Carazinho. Eles juntaram todas as comarcas e todos os processos como uma numeração única. Caramba! Para quê? Porque tinha comarcas ali que simplesmente não andavam. Então, eles estão tentando resgatar as comarcas que não andavam, ou seja, gerar atraso nas comarcas que andavam, que era o caso de Carazinho. Mas a gente espera e a gente tem que crer que no futuro isso vai ser mais célere e melhor para a comunidade, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Na sua cidade, Carazinho tem um fórum, certo? Exato. E não tinha um juiz titular da vara. Digamos assim, Carazinho nós tínhamos no fórum 3 juízes, habitualmente. Tá. Aí eu pego uma comarca do lado, por exemplo, que é Não Me Toque, que não tinha juiz titular, que é as comarcas de entrada, Sarandi, que é uma outra cidade próxima ali também, que não tinha juízo titular. E aí esses processos nessas comarcas que não têm juiz titular acabavam ficando parados, né? Sim. E aí o que acontece agora? É mais ou menos assim, como se Carazinho administrasse tudo isso, valendo dos seus juízes, né? E valendo dos servidores gerais de todas essas comarcas para que façam esses processos andar. Só que isso não é local, isso virou estadual. É uma decisão do TJRS. Entendi. Quer dizer, o juiz de Carazinho pode pegar um processo, uma outra de Porto cidade... Alegre, por exemplo, ele pode trabalhar nesse processo. Mas normalmente isso ainda está restrito aos servidores. Por exemplo, o servidor de Carazinho daqui a pouco está fazendo um processo do litoral ou da própria capital. Sim. Do mesmo jeito que um servidor que está, por exemplo, no Tribunal de Justiça, vai estar trabalhando num processo de uma outra comarca, tipo do interior de Uruguaiana ou a mesma ali de Sarandi. Olha só. Buscando dar uma celeridade nos processos. Tá. Claro, que no primeiro momento acaba atrasando, né? Mas a gente espera que... Entendi. Interessante isso daí, eu não sabia, não, é uma novidade. Eu tenho, acho que alguns processos lá, acho que uns 2 ou 3 processos no Rio Grande do Sul, e não fazia ideia disso, não fazia ideia mesmo, uma coisa bem de se pensar, porque é engraçado, né, um juiz, se o cara é de uma outra cidade, tá, é de uma outra
outro público também, um outro tipo de problema, né? Mas é legal isso daí. Mas tanto que esse projeto está ainda limitado aos serventuários, O né? serventuário. Exato. O juiz ainda está limitado à sua competência territorial. Tá. Mas é aquilo, é formas da gente tentar agilizar e melhorar o judiciário. Entendi. E eu acabo acreditando que isso, num prazo médio de tempo, vai ser benéfico. Sim, sim, sem dúvida vai até engrenar, aí depois vai dar certo. Não duvido que dê certo, não. Acho que vai ser, acho interessante. Porque dá uma fluida na coisa, né? Legal, muito bom. Pedro, me conta o seguinte, cara, quando você começou, qual que era a sua maior dificuldade no seu início da advocacia? O que mais te prendia ali? Sem dúvida, o começo é a captação de cliente, né? É. É você conseguir chegar no seu cliente, é você buscar o novo cliente, buscar aquele cliente que paga. Porque advogado, quando começa, normalmente é no êxito, doutor. Tipo, se a gente ganhar a causa, o senhor ganha. Se não, Todo mundo tem essa mentalidade, né? Os clientes ficam um recado aqui para os clientes que advogado não é só êxito, né? E a gente paga a conta também, vem boleto, precisa comer, nós nos alimentamos exato. e E não é todo advogado que é milionário. é E o isso cliente aí. tem essa visão muitas vezes também, que acha que agora que você ganhou a carteira do OAB, veio junto um cheque branco. Podia vir, né? Podia vir, né? Podia vir um checão para nós. Não, assim, sem dúvida, então, é cliente, acho que é a maior dor do advogado né, no início e também ao longo da carreira, né? Porque isso é E a manutenção do cliente, né? manutenção. Porque quando a gente está ganhando, é fácil você manter o cliente, né? Quando a gente conseguiu atingir o objetivo dele, é muito fácil. Agora, a gente trabalha muito na transparência de mostrar para o cliente, olha, muitas vezes o resultado não é o esperado, mas ele tem que saber que todo o esforço foi feito para garantir o melhor para ele, né? E essa é a importância da gente se antecipar, né, com o cliente e orientá-lo, né? Dizer, olha, é possível, juridicamente é possível, mas não é certeza. Nossa responsabilidade, a responsabilidade do advogado é de meio, né? A gente não tem Exato. obrigação de entrega de resultado. Às vezes eu falo isso para cliente, os caras se assustam, eles caem fora. Mas eu prefiro que seja assim, porque se lá na frente dá algo errado, aí o cara vai cair em cima de você. Porque você não é capaz, porque isso, aquilo, tal, você me enganou. Então eu já sou muito claro e coloco, olha, nossa responsabilidade é de meio, nós não temos obrigação de resultado, vamos empenhar todos os esforços, tal. Ah, mas doutor, isso quer dizer que a gente não pode ganhar? Eu falei, é verdade, pode ser. Nossa, mas o nosso direito, como é que é, não sei o que, tal. Não, o direito, ele existe, é plausível juridicamente seu caso, se for um processo que a gente vai entrar, ou se é uma contestação, a gente vai ver prova, né, entender o que tem de questão documental para impugnar aquilo lá, mas o cliente tem que ter ciência, 100%. É igual médico, você vai passar por uma cirurgia, por mais cuidadoso e tudo mais, existe uma série de questões que podem acontecer. E, então eu sempre faço essa analogia com eles e deixo muito claro, porque isso pega na nossa educação também. Né? Pega. Eu, por exemplo, sempre falo com o cliente o seguinte, direito é igual a moeda. Nós temos dois lados, a nossa chance é de 50%. Ainda que o cara tenha O melhor direito. chance. Né? E eu sempre, e nós como advogados somos o primeiro juiz da causa, né? Sim. E eu sempre assim, ó, hoje o que pauta a minha advocacia é aquilo assim, ó, eu preciso acreditar no meu cliente, né? E eu preciso acreditar no direito dele, porque às vezes o cliente chega para a gente e diz assim, doutor, eu fiz tudo errado e eu quero usar o direito para enrolar ou para atrasar, sabe? Eu não compactuo com esse tipo de advocacia, né? Ou eu acredito no meu cliente, eu tenho que acreditar na boa fé do meu cliente, né? Porque eu não trabalho para aquele cliente que quer fazer o mal, que quer respeito os colegas que fazem, assim, ó, eu não é nenhum tipo de juízo, né? Mas assim, ó, a minha consciência me impede de certos trabalhos. Sem dúvida.
eu tenho uma premissa que a gente não faz aquilo que a gente não acredita. Então, se você não acredita naquele cliente, você vai perder. Não adianta. Você não vai botar todo o seu empenho, pode até colocar, mas sempre vai ter um negócio, ai, putz, eu vou fazer em cima do prazo, a própria equipe às vezes fica desanimada, e é bem assim. Falando em equipe, você tem parceiros, tem alguém que trabalha com você, como é que é a sua advocacia hoje? Hoje eu sou autônomo, eu já tive uma sociedade, eu acabei desfazendo a sociedade. Hoje eu divido o mesmo espaço com os meus colegas que foram meus sócios. Só que esse ano, em razão do escritório estar crescendo, eu estou reestruturando a minha advocacia. Ainda estou em conversas com colegas para a gente fazer uma nova associação, montar um novo escritório Olha, porque a necessidade está exigindo que eu faça isso. E eu quero elevar o nível da minha advocacia. Eu vou profissionalizar. Até dezembro, a gente espera já estar com um outro nível de advocacia, tanto estrutural a nível de escritório, quanto uma sociedade efetivamente com um colega, e além das parcerias que a gente tem. A gente tem os colegas da Elo, que a gente se apoia muito. Quando eu falo em direito criminal, área criminal, eu tenho um colega que faz. A área de trânsito, eu tenho um colega que eu indico também. Porque a gente não sabe tudo, não tem como fazer tudo, então a gente precisa confiar em colegas sem que a dúvida, gente possa referendar o trabalho com deles. certeza, com certeza. Então hoje você tem vocês estão no mesmo lugar, no mesmo escritório, mas são parceiros, ali cada um tem a sua carteira de processos Exato. e é mais na parceria mesmo, tá? E é legal isso, cara, porque dá uma ideia de empresa. Exato. E a gente tem que tirar essa barreira de que o escritório não é uma empresa, né? O escritório de advocacia, ele é sim uma empresa, ele tem muitas questões de gestão, de como lidar com as pessoas, com os parceiros, que é como você vai fazer, como vai ser a sua cota nesse contrato, como vai ser a cota do outro. E me conta um pouco, você usa algum sistema de gerência de processos? Não, ainda não, porque o meu volume de processo ele ainda é pequeno. Como esse ano começou a aumentar, eu já estou fazendo análise já para fazer aquisição de. Legal. Quantos processos você tem? Hoje eu devo estar trabalhando em torno de uns 150 processos. Tá. Mas tu vê, são coisas que às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno, né? Sim, sim. Por isso que eu digo, hoje eu estou vendo assim, ó, embora a gente se esforce, entregue muita qualidade, para entregar a qualidade está desprendendo muito esforço. E com o sistema a gente consegue aumentar a qualidade diminuindo esse esforço. A gente vai focar efetivamente na atividade do advogado, que é achar as soluções, enquanto a gestão de tempo, prazo, a gente tem sistemas que nos permitam fazer, né? Sem dúvida. O tempo nosso, acho que é um dos recursos mais escassos que tem. Porque a gente só tem 24 horas no dia e não tem como ter 25. Exatamente. E eu acho que tudo isso dá uma otimizada, né? Quando a gente faz essa gestão de forma adequada, com programas que ajudam a fazer, por exemplo, eu tenho os associados, tenho os advogados, a gente já manda a tarefa, eu posso mandar meia-noite, 1 hora da manhã se eu quiser, e sem, né, a pessoa no dia seguinte ela vai ver. Vou te fazer uma outra pergunta. Sabe aquele cliente chato? O cara que, como é que você lida com ele? Pessoalmente, você que responde, No escritório, como eu sou autônomo, sou sempre eu que respondo. Mas também foi estruturado os robôs de chat, né, para responder o WhatsApp, principalmente para poder atualizar o cliente. Porque hoje o maior problema qual é? É você atualizar seu cliente, seja semanalmente, seja quinzenalmente. sim, Que hoje eu acabo não fazendo, justamente. Aí acaba o cliente me ligando, doutor, como é que está o processo? E aí a gente faz esse atendimento de forma pessoal e extremamente humanizada. Só que eu sinto que essa é uma parte que parece que falha ao cliente. E, por exemplo, o robô, né, um chat robotizado, pode ajudar demais nessa situação. Por quê? Porque eu estou informando
semanalmente ou quinzenalmente. Você sabe que não é só um robô, né, que a gente tem um super agente, tá? E a diferença, sabe a diferença de super agente para um robô? Não. Cara, é sensacional, porque o super agente, ele é uma pessoa que é como se você estivesse realmente conversando, entendeu? Então ele conversa com a pessoa como se fosse ele falando, como se fosse minha secretária falando. E então, cara, é um negócio assim sensacional. E para você ter ideia, até áudio o superagente entende quando a pessoa manda e ele manda áudio também, com voz de mulher, se for um nome, a gente pode nomear, né? Então pode dar um nome lá e é incrível, cara, é incrível. Isso eu acho que é algo muda, otimiza o tempo pra caramba. É sensacional.